Está entrando no ar. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa, muito bem, muito boa noite, muito boa segunda-feira pra você do YouTube, ouvinte internauta, como diria Carlos Malagueta, você da web, do YouTube, da internet de um modo geral. Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto de 2015, agosto que não vai embora, mas hoje eu prometo que ele vai. Amanhã, finalmente, um novo mês, o fim do mês de agosto, que pra muitos é de desgosto, mas olha só, desgosto mesmo foi a rodada para os cariocas, tirando o Flamengo, que mais uma vez foi o clube que venceu apenas ele entre todas as divisões do Rio de Janeiro. Então, na verdade, todas as divisões do Brasil, né? E o Flamengo foi o único clube do estado que venceu. Então, a gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, vai falar sobre a situação dramática do Vasco, que a cada dia fica ainda mais complicada. O Vasco tem um reforço, pode ter um reforço novo aí para o ataque, o Vasco que não consegue fazer gols de maneira nenhuma. Então, vamos começar o programa de hoje de praxe. Muito boa noite, Salvador Rangel, o operador que é mais do que bom para Dedéu, mais uma vez aqui, né, Salvador? Tamo junto, né? Seu Flusão, hein, Salvador? Não foi lá das melhores coisas não, hein? Infelizmente, o Fluminense perdeu mais um jogo e está deixando a gente um pouco preocupado, mas vamos torcer, continuar torcendo pro Fluminense, que ele vai ganhar os jogos aí pela frente. Ah, se não ganhar também é rebaixado, né, Salvador? Pelo amor de Deus. Aí, se não ganhar nenhum, claro que vai ganhar, Salvador, isso é óbvio. Então, Salvador, se prepare, porque agora a gente chama ele. Muito boa noite ao comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Boa noite, bom dia ou boa tarde para você que ouve pelo YouTube. Eu não sei o horário, né? Novamente tenho que repetir. Virou clichê, isso já virou bordão. Virou um bordão. Não sei qual horário você está nos ouvindo, então falo todos os bons. Até bom dia, boa noite, boa tarde. Boa madrugada também? Não, boa madrugada é bom dia. Verdade. Eu aprendi isso no avião. Que eu ia desejar pra aeromoça boa madrugada, não existe. É bom dia ou é boa noite. Eu aprendi isso no telemarketing. O pessoal ligava 1h da manhã, bom dia. Ah, que bom dia, não tá claro ainda, pô. Exatamente. Não tá claro, mas enfim. David, confirmando isso aí. A pergunta que eu deixo é: o que está acontecendo com o futebol do Rio de Janeiro? Não só o Carioca, não só os quatro grandes. Porque a gente vê muito, às vezes, clubes pequenos do Rio de Janeiro surpreendendo o futebol, os grandes do Rio. E a gente falava, opa, estão evoluindo. A pergunta que eu deixo é: estão os grandes evoluindo, piorando, ou são os pequenos que melhoraram? Eu acho que os grandes é que estão perdendo seu poder. Porque não é possível, novamente, só um grande do Rio de Janeiro, melhor, só um clube do Rio de Janeiro venceu, foi o Flamengo. Em outras rodadas foi o Flamengo também, já chegou a ser o Fluminense, pois é. Já teve rodada que ninguém fez gol, que o Madureira salvou, foi o único clube que fez gol do Rio de Janeiro, do estado inteiro. Foi 1-1 o jogo. E o Madureira que está agora a 2 pontos da zona de rebaixamento da Série C, pode cair para D. Isso porque na Série D não tem clube do Rio que esteja acima da penúltima colocação. Isso é muito triste, né? Então, para tentar amenizar um pouco esse clima, não é nem carioca, ele é paulista. Eu chamo ele de volta, Rodrigo Serpelloni, o cara que tem nome, o comentarista que tem nome. Andou sumido aqui do programa, tava de mudança, né, Rodrigo? Então, boa noite, o seu destaque inicial. Muito bem-vindo novamente aqui ao programa, agora ao programa dos antenados na jogada. Muito obrigado, David. Boa noite a todos. Boa noite, amigos do YouTube. O meu destaque inicial vai para o sorteio da Copa do Brasil, que aconteceu hoje à tarde. Só para dar um destaque aí dos clubes cariocas, o Vasco vai enfrentar o São Paulo, o Fluminense vai enfrentar o Grêmio, e eles têm a esperança de redimir o futebol carioca dessa situação. Ou a coisa pode piorar. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Do jeito que as coisas estão...
E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho, vai falar dos outros jogos, quem enfrenta quem em casa, fora, mas isso é para mais tarde. Vai daí, comentarista que não perde o charme. O apresentador que não perde o charme. Muito bem. Também pode ser. Olha só, pois é, hein? Quer dizer que o São Paulo enfrenta o Vasco e o Grêmio enfrenta o Fluminense. É isso aí. O São Paulo teve uma molezinha, né? Podemos dizer assim. O São Paulo perdeu em casa, né? E depois virou, né? Virou o jogo lá bonito, 3-0 no Ceará. Mas eu sei que a zica do Vasco não vale pra Copa do Brasil. Pelo contrário, porque na Copa do Brasil tudo dá certo pro Vasco. É verdade. A gente vai comentar isso aqui também. E o jogo do Vasco contra o Figueirense, o Vasco massacrou, não mereceu perder. É verdade. Então a gente fala sobre isso já, porque tem muita coisa o Vasco que está acertando com o Leandrão, hein? Leandrão revelado pelo Internacional, lá de Porto Alegre. O Internacional que enfrenta... Internacional que não enfrenta ninguém, né? O Internacional está fora. Não, Não, Internacional Palmeiras, enfrenta né? Palmeiras. Enfrenta o Palmeiras, tá certo. Inclusive, perfeito. Internacional e Palmeiras é a chave que tá junto com Grêmio e Fluminense. Bom, então já deixa eu dar o outro confronto aqui, que é Santos e Figueirense. Pronto, aí completou os 4. São Santos 4, e são 8 Figueirense. times, 8 clubes. Do confronto de Santos e Figueirense, vai sair quem vai pegar Vasco ou São Paulo. Exatamente. Inter e Palmeiras vão se enfrentar para ver quem pega Grêmio ou Fluminense. Muito bem, vamos projetar todos esses confrontos da Copa do Brasil e eu falo, como eu vinha dizendo, que o Leandrão rescindiu com o Brasil de Pelotas e pode acertar com o Vasco, deve estar acertando com o Vasco para reforçar o Gigante da Colina nessa empreitada que é fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B no ano que vem, hein? Leandrão que é mito lá em Pelotas, lá para a torcida Chavante. Para quem não sabe, depois do intervalo eu vou contar uma história dele com um torcedor, no caso, um torcedor que perdeu o pai, mas viveu uma história daquela típica de torcedor mesmo, de amor ao ídolo e de relembrar um momento grande da sua história pessoal, a qual um jogador esteve envolvido, no caso é o Leandrão. Beleza, Leandrão que teve o contrato rescindido porque ele tinha uma cláusula no contrato que o previa, né, liberação para clubes de Série A. E o jogador tem 16 gols em 2015, sendo 11 na Série C. Contando que o Vasco tem apenas 8 gols em 21 jogos, eu acho que isso aí pode ser alguma coisa animadora. Então, Salvador Rangel, vamos ao primeiro intervalo nessa segunda-feira, dia 31 de agosto, hein? Último dia de 31, agosto. Eu achava que já era dia 67 de agosto. Mês que não acaba nunca. É verdade, tem isso também. Então, mas é 31 só. Então, Salvador, vamos que a gente já volta aqui no programa dos Antenados na Jogada. Porque nós torcemos sem parar. Torcemos sem parar pelos clubes cariocas, que a situação tá feia demais. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, e a nova sensação do rádio esportivo brasileiro voltou rapidinho depois desse intervalo para falar de Clube de Regatas Vasco da Gama, Salvador, porque o negócio aqui, Salvador, a situação está cada vez mais dramática. É uma coisa, dá para dizer que é uma coisa do capiroto, Lucas, porque o Vasco da Gama eliminou o maior rival da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro só toma bordoada e em casa. Que coisa terrível. E no último minuto. E no último minuto, roteiro mais do que gasto, mais do que visto. Então, Salvador, vamos falar do Vascão, pelo amor de Deus. Olha só, antes de falar do jogo mesmo, que o Vasco acabou sendo derrotado aos 48 do segundo tempo. 41, que coisa, 47, quase 48, quase 49, né? Não isso, sei. isso. Que coisa terrível. Contra o Figueirense do René Simões, o Mário Bros. Aí o Mário Bros aí fazendo, armando das dele aí. Ó. Ô, David, uma coisa que eu notei de ponto positivo. Antes de falar do jogo, a gente vai falar do Leandrão. É? Tá, então vamos pro Leandrão. Então, primeiro o Leandrão, porque a gente
eu quero entender aqui de vocês se o Leandrão pode salvar ou não pode salvar o Vasco, né? Dessa situação aí que, olha só, 98% de chance de ser rebaixado hoje. Já igualou o Fluminense. Já bateu, não. O Fluminense foi 99, chegou a 99. Chegou a 99? Chegou a 99. Minha nossa. Foi praticamente impossível, né? Faltavam 8 rodadas, o Fluminense ganhou 7, empatou uma, foi isso, né? Foi a maior arrancada da história, né? Mas foi 99, sim. 99, chegou 99. Os matemáticos falam quando tiver 1% de certeza, não sei, de coisa. Enfim, é mais ou menos por aí. Agora, olha só. Quem sabe acontece com o Vasco, tomara que aconteça também, né? O problema é que estatística é o seguinte, quando eu falo 99%, gente, lembrem que é uma em 100 vezes pro Vasco se salvar. É verdade. Então a gente fica, não, porque já na aconteceu lei antes. Da estatística é isso aí. Às vezes porque já aconteceu antes. Às vezes é ruim ter acontecido antes, porque já é uma amostragem. Já é um espaço amostral que já queimou. Falando em termos mais práticos, se o Vasco disputasse 100 campeonatos brasileiros esse ano, ele escaparia em 2. Em um. Dois, no caso. Tá 98, agora, 98, só escaparia em 2. Seriam 98 rebaixamentos. Exatamente. Então, o futebol, às vezes a gente acha que acontece sempre inesperado. Infelizmente, não é assim não, gente. Eu não quero desanimar, não. A situação é séria. Seríssima, mas a gente acredita, né, Lucas? Enquanto houver vida aqui, enquanto houver chances matemáticas, a gente acredita, né? Não, claro, futebol e o esporte é feito disso. 1%, enquanto houver 1%, é 100% de fé. E a gente lembra também que se o Vasco... É porque é tudo baseado nas probabilidades do que o Vasco já conquistou, no que o Vasco vai enfrentar. Ou seja, se o Vasco fizer pontos fora da curva e ganhar, sei lá, de Corinthians e Atlético Mineiro, com certeza essa probabilidade vai cair bastante também, né? É porque ninguém espera que ganhe desses clubes, né? Só pra botar aqui o primeiro ponto que eu gostei do Vasco, porque teve coisas positivas nesse jogo, sim, mais do que negativas até. O negativo foi, infelizmente, o resultado, mas o Vasco se manteve com a cabeça no lugar. Eu não vi o Vasco também... tomou só 2 amarelos o jogo inteiro. Pelo menos já é um ponto positivo. Se for com a cabeça no lugar pra enfrentar Atlético, Corinthians e tal, dá pra fazer alguma graça. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o jogo, sobre essa projeção, mas primeiro eu quero falar do Leandrão, porque o Leandrão está a caminho do Vasco, ele está de malas prontas aqui, segundo o Globoesporte.com, para defender os Gigantes da Colina, hein? Na tarde dessa segunda-feira, o atacante de 32 anos rescindiu seu contrato com o Brasil de Pelotas, que tinha validade até novembro desse ano. O acordo previa a liberação sem multa para equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele já marcou 16 gols na atual temporada, sendo 11 na Série C. Os outros 5 foram pelo Novo Hamburgo no Gauchão. Aí tem aquela história, o Leandrão vai jogar por 3 clubes. Nesse caso não tem problema, porque o Novo Hamburgo, ele jogou o campeonato apenas do Gauchão, entendeu? Que é comandado pela Federação Gaúcha. Não jogou nacional. Não jogou o campeonato comandado pela CBF. Aí não pode ser 2 clubes na mesma federação. 3 clubes na mesma federação, perfeito. Aí como o Brasil de Pelotas foi na Série C, que é comandada, aí o Vasco na Série A também pela CBF, aí não teria problema. Então, assim, se o Novo Hamburgo tivesse jogado uma Copa do Brasil, já estragaria tudo. Já estragaria tudo, já não poderia. Então, os outros 5 gols foram marcados pelo Novo Hamburgo no Gauchão. Recentemente anotou 3 em apenas 6 minutos contra o Londrina. Pois é, e aí é uma boa contratação o Leandrão? O Leandrão que já passou aí por Deus e o mundo, né? Olha, não dá pra julgar se é uma boa contratação, porque o Leandrão fez o que fez em Novo Hamburgo, Londrina, no Brasil de Pelotas. Esse jogo que você falou aí, que ele fez 3 gols no Londrina, foi em quanto tempo, David? 6 minutos. Isso aí, foi esse jogo, em 6 minutos que ele meteu 3 gols, que rendeu essa história que eu falei muito bonita, que inclusive tá lá na página dos Antenados na Jogada, que um torcedor que tinha um pai na UTI mandou uma mensagem. Então, já que você falou da página, fale qual é o endereço da página. Vamos lá, gente, facebook.com/Antenados na Jogada. E aí, lá tem a história, a mensagem que o Leandrão recebeu, entendeu? Pra quem não sabe, muito bonita. A história aqui, pra resumir, a mensagem eu podia ler ela inteira, mas é melhor não, é melhor a gente seguir. Mas em resumo é o seguinte, esse jogo aí que o Leandrão mete 3 gols em 6 minutos, para um torcedor foi a última grande alegria que ele teve com o próprio pai. Que o pai dele viria a morrer, no caso, semanas depois, entendeu? E ele está aqui na carta. O último jogo que vimos juntos foi o que tu, em um dia glorioso, fez 3 gols. Eu te escrevo para que tu saibas que não foi só um simples jogo. Naquele dia tu fez com que eu tivesse com meu pai a última alegria dele com o Brasil de Pelotas.
Pois é, o Brasil de Pelotas que sempre tem emoções assim, né? Teve até o episódio em 2009 que o ônibus capotou, enfim. Tem uma torcida muito fanática que às vezes passa dos limites também, né? Mas é Não, bonito lá de ver. é o clássico. Mas sempre tem, né, muita emoção, né? Sempre Muita tem, emoção são episódios com muita emoção envolvida. O Brasil de Pelotas que enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil. Exato. Pra quem não lembra. Perdeu de 2-1 lá e perdeu de 2-0 no Maracanã. Pois é, e a torcida chavante é fanática. Veio, a torcida Chavante veio ao Maracanã, verdade. Mas Pois é. falando do Leandrão, no caso, né? Eu acho que qualquer reforço pro Vasco, principalmente no ataque, é bem-vindo. Porque, assim, a gente pode criticar a defesa, o meio-campo, mas pra mim o ataque é o pior setor do Vasco disparado. Você vê a bola chegando até lá, você vê criação de jogadas. Nesse jogo, né, Rodrigo? Nesse jogo específico, né? Principalmente Nesse jogo nesse último específico. jogo foi Porque falam, eu já ouvi comentaristas dizerem, porque o Vasco não ganhou porque o goleiro Alex Moralha não deixou. O goleiro foi muito bem, é verdade, mas também falar que o Vasco não ganhou porque o goleiro não deixou, o goleiro não é mágico também, Se você né? finaliza bem, o goleiro não pega, né? Ou pega uma, duas, na terceira vai passar a bola. Exato. E também você dominar a bola 2, 3 vezes na área, como o Thales fez, isso demonstra algum... Esse lance do Thales, Lucas, eu queria saber de você. Você chegou a ver esse lance, viu, né? O lance que o Thales dominou, bateu 2, 3 vezes no pé dele. Todo mundo condenando o Thales como se fosse um lance capital, como Não, se mas tivesse ele perdido um domina gol errado. feito. Tudo bem, mas não é uma bola fácil. Não é uma bola fácil. Pra mim é uma bola... falar o Thales perdeu um gol feito como perdeu o Herrera, por exemplo. Pra mim é injustiça O falar Thales, isso. tá aí, ó. Sabe quando a gíria que diz matar a bola? Ele não matou, a bola continuou pererecando. Aí ele precisou de um outro toque, que era pra ser o toque da finalização. E aí ele demorou, E aí o zagueiro a chegou marcação travando. chegou. Mas aí o que acontece é o seguinte, a bola veio forte, veio alta, lá da lateral, lá da Mas ponta. ele é profissional, cara. Aquilo ali Pois foi é, ser mas, matado, David. mas ali na tensão daquele calor, daquele momento, o Vasco naquela situação, a cabeça do jogador, é difícil, né, Mas Rodrigo? eu acho que depois do primeiro domínio já dá pra ele chutar. Se você vê o lance, assim, ele domina a bola e ela fica A bola cai pererecando, muito em cima dele também. Mas tá ali numa posição que dá pra ele chutar, no caso. Então eu acho que foi erro dele. Eu não vejo como erro de quem cruzou. Não, enfim. erro foi dele, mas assim, é uma qualidade, não dá pra pedir tanto assim, como se fosse ridículo, como se fosse, eu faria. Não é o caso. Eu achei ridículo, mas não tanto quanto do Herrera, né, no caso. Como do Herrera nos 2 jogos, né? Até mesmo os contra... dois do Herrera, aliás, sim. Exato, e outros lances também que a gente vê a todo momento jogadores perdendo embaixo da trave. Eu não achei desse jeito, não achei, minha opinião pelo menos. Olha, pra mim, um profissional, o erro ali foi na matada. Se ele mata aquela bola direito, o segundo toque que ele dá pra matá-la de fato era o do chute, do arremate. Enfim, esse é o diferencial, por exemplo, do E a bola Thales. podia ter escapado, ele podia nem ter dominado, a bola podia ter passado pelo pé dele, e aí? Não, David, o passe foi bem feito. O passe foi bem Foi feito. longo, mas é- o Fred faria aquele gol. O Wellington Paulista fez um semelhante agora contra o Atlético Exatamente. Mineiro. Centroavantes Entendeu? de qualidade duvidosa fariam esse gol. Ou não, né? Mas o Wellington Paulista, pra mim, é um centroavante de qualidade duvidosa. Mas É, poderia não vai fazer fazer. 1 e não fazer 9, tá entendendo? Sim, mas ali você tá na hora, você tem que fazer. O jogador. Não, na situação que principalmente tá, atacante. não pode. Aquilo ali foi um passe primoroso. O que eu quero dizer é que pesa muito a situação do Vasco naquele momento, né? Pesa demais. Mas sempre O vai peso pesado, da... então se for assim não vai dar jeito, porque Mas o Thales é um jogador assim, é um garoto ainda, não dá pra colocar nele a responsabilidade de ser o centroavante do time. Isso que eu acho. É que tá. Ele tá ali, ele tem que ser cobrado como atacante centroavante do Vasco da Gama. E um atacante centroavante do Vasco da Gama pode ter 15 ou 30 anos. Aquela bola é pra você matar e no próximo toque, aquele gol é feito em 2 toques. Você mata ela e bate no segundo momento. Ele, quando precisa matar a bola de novo, que ela escapa, aquela quica, já dá tempo de todo mundo se recompor. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, voltando a falar do Leandrão, eu acho muito bem-vindo de você ter um cara com faro de gol, um cara que cheire gol. Você olha pra aquele cara e você sente ali que a bola pode entrar. E não um cara que é quase gol, entendeu? Um cara que é gol. E que tá em boa fase. Sim. 16 gols no Na ano. Série C, como né? Na Série C, falou. né? Não, mas o importante é estar na boa fase. Pois é, na Série Porque C. o Vasco, ele também não tá... Ele vai pegar quem? Ele tá apostando, ele tá vendo que quem tá lá não tá resolvendo. Vai contratar também quem, né? Ele Essa hora tá não tem mais. pegando pela fase. Olha, o Herrera eu peguei pela experiência, porque ele não vem de fase nenhuma, porque tá vindo da Arábia. O Thales é o talismã, ou seja, jogador que tem que é da base do clube. Aí ele falou, não, agora vamos pegar outro critério. O critério vai ser da base. Tenta-se de tudo. Sorte ao Leandrão e, sinceramente, pelo menos em boa fase o cara tá. O cara tá em ritmo, o cara pode ajudar.
Pois é, Leandrão que foi revelado no Internacional em 2001 para 2002, aí passou pelo Botafogo, Vissel Kobe do Japão, Internacional de novo, passou por um clube da Coreia do Sul, que é o Daejeon Sitsen, depois outro clube, o San Hyundai, outro clube, Shinhan Dragons, tudo da Coreia do Sul. Aí depois Internacional de novo, Vitória, emprestado, Porto Alegre, emprestado, não é Porto não, Porto Alegre mesmo. Sport, emprestado, ABC, Ponte Preta, São Caetano. Aí eu fui pro Tel Aviv, Apoel Tel Aviv, lá de Israel, que o Lucas adora. Né, Lucas? Adora, né? Pois é. Aí depois o Remo, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. Como rodou esse Leandrão, hein? Ó, pelo menos ele não treme na base. Não vai ter esse negócio, tá sob pressão, se o passe vier eu vou dominar errado, porque eu vou... Não, pelo menos isso. O cara vai ter frieza, e atacante é frieza, filho. Mas ele também não tem muita qualidade não, né, Rodrigo? Ele não tem tanta qualidade assim. Ele é um jogador bom pela bola aérea, né? Ele é bem grosso, mas, enfim, tem experiência. É um cara que pode decidir um jogo que, por um lance, não Aquela foi bola ali, que o Thales, acho que o Leandrão não dominaria, não. Eu acho que dominaria. Eu não. acho que dominaria. Ainda metia uma bicicleta. Faria de letra, né? De bicicleta de letra. Não, mas dominaria assim. Aquela bola ali é básica do futebol. Aquilo ali é você matar a bola... Meu amigo... Sabe por que eu acho que não é básico? É básico quando o passe vem curto, vem assim, por baixo, rasteiro, de lado. Mas naquele lance ali, livre, a bola veio lá do outro lado, veio meio de trás, meio na diagonal. Não achei fácil aquela bola. Mas ninguém tava escorando ele, ninguém tava cafungando no cangote não tava, mas até você ter a noção exata de quando a bola vai chegar, onde ela vai bater, onde ela vai cair e tal, não é tão fácil assim, não. Não, isso aí eu discordo, porque ele tava livre. Se ele tivesse que fazer um pivô, tivesse dois caras, tá entre dois zagueiros. Aí realmente é difícil, entendeu? Porque os caras vão te deslocar, os caras vão querer tomar teu espaço. Agora, livre, aquilo ali é papum. É matar e finalizar. Não tem mistério. Então tá bom. Olha só, o Leandrão, ele vai ser o 31º reforço. A gente falava do Palmeiras aqui também, né, Rodrigo? Que o Palmeiras já contratou 25, né? 25. Esse ano. Então, o Leandrão vai ser o 31º reforço do Vasco no ano e a chegada ao Rio está prevista para essa terça-feira. O centroavante chega para suprir a carência dessa posição deixada após a saída do Gilberto, ainda o artilheiro do Vasco em 2015, com 9 gols marcados. Com passagens por clubes como o Inter, como eu falei, Botafogo, Vitória, Sport, Ponte Preta, o jogador deve assinar contrato de 2 anos com o Cruz Maltino. Gilberto tá fazendo falta mesmo. E o Gilberto, que já não era um fazedor de gols, né? A gente comentava aqui, né, Lucas? Não era. Assim, o Vasco, ele se confiou muito em fase de jogador médio, mediano. E assim, se até jogador bom, às vezes, quando vive fase ruim, compromete, imagine jogadores que não tem lá grande renome. Lucas, você fala do Riascos, né? Também. Então, o Vasco tem 8 gols no Brasileiro, certo? Certo. 5 do Riascos. 5 do Riascos, 1 do Rafael, garoto, 1 do Rodrigo, zagueiro, e o outro, se eu não me engano agora... Do Emanuel Biancucci contra o Avaí. Exatamente. Foi isso. Então, assim, sabe por que isso? O Riascos, ele é grosseiro, ele é trombador, ele não é o cara mais habilidoso, ele se embaralha com a bola muito e tal, mas... Ainda assim é um cara que se permite tá livre, é um cara que se permite partir pra cima e incomodar. Ele tenta, né? Exatamente. Já outros nem capacidade física, nem corpo tem, sequer pra ganhar um espaço, pra poder finalizar. Entendeu? Ó, quer ver uma coisa? Vamos lá. O Riascos lá no lance do Thales, talvez ele podia até matar errado essa bola, mas ele teria muito mais corpo do que o Thales pra botar o tronco na frente, ganhar espaço e falar, não, agora já que eu preciso de um toque a mais... eu perdi tempo, eu vou botar o corpo na frente. Ninguém vai passar minha frente aqui, né? Não vai. Vai trombar comigo, no máximo eu dou o corpo e eu cavo o pênalti. Pode ser, né? Verdade. Mas, a situação do Vasco é tão dramática, né? Que até o Romarinho, filho do Romário, não é o Romarinho que jogou na Libertadores pelo Corinthians. Tava no Brasiliense e tal. O Romarinho não conseguiu render. Até o Romarinho entrou no segundo tempo pelo Vasco. Pois é. O Romarinho, eu lembro dele no Brasiliense. Enfim, com todo respeito ao Romarinho. Inclusive, já até joguei com o Romarinho pelada, já na BM, que é onde agora o Serpelone também a gente somos vizinhos agora. Isso. Aquele campo lá, só já joguei bola com o Romarinho e tal. Já vi ele jogando pelo Brasiliense. Lembro de jogos Sampaio e Brasiliense que eu fui lá no Maranhão. O Romarinho, eu não vejo ele
tendo protagonismo, não, pra tirar o Vasco dessa... Sinceramente... Aliás, muito pelo contrário, é um jogador que nem vinha sendo utilizado, né? Não Pois tinha a é, menor oportunidade, de repente... Ele quando entra discreto, ele não tem esse protagonismo que o Romário tinha, muito longe até. Ele entrou no fogo. Essa foi a segunda partida dele na temporada, a primeira no Brasileirão. Foi a estreia dele no Brasileirão pelo Vasco. E ele estreia dele no Maracanã, então, né? Sim, e aos 38 do segundo tempo que ele entrou, também não dá pra fazer muita coisa. Não dá também, o time não ajuda e ele também não tem essa característica de ser o grande protagonista. O time não ajuda, mas eu vou chamar. Entendeu? Eu vou bancar meu pai em 94 aqui. Que hora o time era limitado, mas ele botava o peso sobre o próprio ombro. Não, o Romarinho, eu não lembro de ter visto o Romarinho. É diferente também, né? O Romarinho é um jogador mais de lado, joga mais pelo meio, né? Exatamente. Até mais vindo de trás, mais recuado. Então fica difícil, né, Rodrigo? Apostar no Romarinho nessa hora? O que você acha? Tem que continuar apostando nele? Não, de jeito nenhum. Romarinho, assim... Com todo o respeito, mas não dá. Não dá. Você precisa de jogadores com mais frieza, com mais experiência. Você precisa de gente que possa decidir. O Romarinho eu não vejo como um cara que vai decidir, vai resolver as coisas pro Vasco. E quando falar decidir, não digo nem fazendo gol. Até dando passe, até articulando as jogadas, não vai. O Nenê, por exemplo, já pode. O Nenê tem. O Nenê já fez uma ótima partida contra o Flamengo, jogou bem contra o Figueirense, foi muito lúcido, entendeu? E assim, esse sim. Não foi ele que meteu aquela bola pro Thales? Acho que foi ele. Não lembro quem meteu a bola. Agora não tô recordando. Eu acho que foi o Nenê, sim. Mas eu acho que outro cara que o Vasco podia deixar de rixa e essas coisas era o Dagoberto. Eu ainda vejo como um jogador que poderia. Eu não vejo mais não, sinceramente, Serpeloni. O Dagoberto, ele sempre se caracterizou pela explosão dele, ele perdeu todo esse vigor físico que ele tinha. Mas ele também tem qualidade técnica. Ele tem, mas não chega a ser um nível bom pra ser um cara paradão. Sim, mas eu ainda vejo como uma qualidade técnica melhor do que os outros que o elenco do Vasco tem. Não sei até que ponto, até porque eu não vejo o Dagoberto tendo físico para recompor taticamente. E o Ronaldinho Gaúcho tem, por exemplo? Não tem. Então. E é o único que o Fluminense está agora. Pois é, falaremos daqui a pouco. Mas enfim, o De Aranha, comentarista da Rádio Globo, ele falou uma coisa interessante que me despertou, porque curiosidade, porque é uma coisa assim que a gente não entende, né? Como é que pode uma coisa tão... maluca, assim, realmente maluca. O futebol é tão maluco assim. Como é que o Flamengo vai lá ganhando do Sport? O Flamengo tem 29 pontos no campeonato, é o 9º colocado hoje em dia na classificação. E aí o Flamengo vai e perde no Vasco, não perde a primeira partida e na segunda empata, ou seja, é eliminado do confronto da Copa do Brasil. O Vasco com 8 gols no campeonato, 8 gols em 21 jogos, 13 pontos em 21 jogos, elimina o Flamengo. Lógico que o futebol não combina muito bem, né? Não, né? A bola tem razões que a razão desconhece. Isso aí é fato. Mas aí o Léo Aranha falou o seguinte, ele falou que o Vasco tem mais sorte na Copa do Brasil porque o Vasco, ele precisa jogar retrancado, ele precisa jogar muito marcando naquela postura que o Vasco jogou contra o Flamengo no primeiro jogo, desde que, enfim, não teve jogo, né, porque a bola ficou muito mais parada, teve muita catimba, mas quando teve jogo, o Vasco ficava ali com as linhas atrás compactas, sem sair, todo mundo marcando muito forte, muito pesado, e talvez eles tenham encarado aquele jogo como uma guerra e tal, com muito mais raça, mais determinação, né? O Vasco estava ali fechado e tal, sofrendo a pressão e aguentando, e a gente viu também, Flamengo Sport é outro exemplo de o Flamengo também, ele quando tá com as rédeas do jogo, ele não consegue matar o jogo. Ele podia muito bem ontem ter ganhado o Sport com mais tranquilidade, entendeu? A diferença é que o Vasco, com o Flamengo da última quarta-feira, o Vasco foi ao ataque, estava inteiro, não estava com a menos e achou o gol. O Sport não, porque estava com a menos, o Flamengo continuou atacando, enfim. Pelo menos foi um jogo mais controlado. Mas aí não é só o Flamengo Sport, o Flamengo e Vasco, né? O campeonato inteiro que o Flamengo tem feito com 29 pontos e o Vasco com 13, né? Aí que tá a história, né? Eu não entendo, parece que falta um trabalho psicológico pros jogadores do Vasco, porque qual é o motivo deles encararem como guerra um jogo da Copa do Brasil? Que beleza, é mata-mata e o outro é contra o Flamengo. Sim, e é clássico também. Mas no Brasileirão, cada jogo não é uma guerra do jeito que o Vasco tá? Eu trabalharia isso com os jogadores. Cada jogo tem que ser uma guerra. Olha, eu não sei o que acontece. Eu sei que o jogo contra o Figueirense, isso aí foi coisa mesmo de mística do futebol, de tudo errado, porque a bola não quis entrar. Mas já foi assim contra o Curitiba, enfim. Contra o Curitiba menos. Agora contra o Figueirense é a mais absurda. O Joinville nem tanto. O Vasco também não criou tanto não. Agora contra o Figueirense criou pra caramba. É verdade, teve o problema é que até mas o Figueirense também criou muito. No primeiro tempo foram várias chances. A diferença não foi, a diferença do Vasco foi muito gritante de criação pro Figueirense. Eu não achei tanto assim, não. Não, foi gritante. Eu achei que o Vasco criou mais. O Vasco criou mais, lógico. Sabe quantas finalizações? Eu não achei uma diferença. O Vasco teve mais chance de gol, sim.
do Vasco? Certas, só certas. Pro Vasco, isso aí é um milagre, praticamente. 6 finalizações certas. Dentro ali do retângulo. Isso, dentro do retângulo ali. Dentro da... O Figueirense teve 2 só, a do gol e enfim. E aí, amigo, por que não fez? Não fez porque realmente falta qualidade, falta aquele cara que... Tranquilidade também, tudo falta isso. muita coisa. Eu vejo o Rafael Silva como um possível salvador aí. Não sei se ele vai conseguir um feito tão grande assim, mas como um dos caras que pode ajudar o clube. Ele é o que mais tenta pra mim ali. Depois, enfim, é o que mais finaliza, é o que mais arrisca de fora. É o cara que tá tentando, é o cara que fez o gol contra o Flamengo, é o cara que... Não, aí você vê a diferença de qualidade do Brasileirão, que é isso. Por exemplo, você pega... É aquilo que a gente falava desde o começo, o número de chutes a gols que um clube dá para fazer um gol. É isso que quebra o Vasco. Isso sempre foi a métrica que quebrou, que tá destruindo a campanha do Vasco. Você pega o Atlético Mineiro... Esse jogo agora contra o Figueirense foi uma ilustração clara disso, né? Foi. Até demais, né? Mostrou até mais do que a realidade, na minha opinião. Mostrou exatamente, escrachou o Vasco não cria tanto assim, como esse jogo. E aí tu pega o Atlético Mineiro, e Fluminense, o Atlético quase criou o que ali? 4, 5 chances e meteu 2 gols. Uma objetividade, né? Isso, o Vasco criou 10 chances, perdeu 6 gols ali. Pô, que coisa assim que a bola batia, rebatia. Gols até assim, lances até meio esporádicos, assim, né? O lateral cruzava, a bola ia pro gol, o goleiro pegava, enfim, a cabeçada, a bola desviada. Esse foi o último lance do lateral cruzar errado. Exato, mas tiveram lances ali mais trabalhados. Pouco, né? Achei meio pouco também. Mas tiveram, de fato, chances de gol. Mas aí vocês concordam com o De Aranha? Tem esse negócio mesmo do Vasco só jogar, dá mais certo quando ele joga retrancado, quando ele joga explorando totalmente os limites ali da marcação. Foi assim que o Celso Roth conseguiu umas 2 vitórias, né? Então eu acho que o Vasco devia tentar voltar a isso. Pelo menos é uma chance. Já que tentar criar o jogo porque não funciona, exatamente. vamos tentar o contra-ataque. No Maracanã, né, 3 jogos, um ponto, né? Um empate e dois derrotas do mesmo jeito. E né? contra adversários diretos. E também adversário direto perdeu do Goiás de 3-0 fora. Aí não teve a menor chance, né? Era possível a arrancada do Vasco, né? Que era enfrentar os times aí que estão embaixo. Quem contava com 12 Quem arrancou pontos... foram os outros times. Quem contava com 12 pontos, o Vasco estaria agora com 25 pontos. 25. Estaria fora da zona de abaixamento. Exatamente. Certamente estaria fora da zona de abaixamento e Tá ganhou um que é ponto. 22, Contava com 12 e ganhou 1. Muito Se complicado. tivesse ganho a situação. 9... Já seriam com 22 ali. Não, tava ali estaria na... fora porque não teria deixado Joinville nem Curitiba avançar. sim, Exatamente. Exato. Então, Entendeu? muito complicado, né? O próprio Figueirense também. Muito complicado, exatamente, que ganhou a partida de ontem, né? De anteontem, de sábado. Então, olha só, Salvador, vamos pro intervalo aqui, porque o nosso lema hoje qual é? Acreditar no Vasco, é isso? Nós escolhemos acreditar, né? Nós acreditamos sem parar. Também. Fazendo um trocadilho com o programa. Com o nosso slogan, né? Nós acreditamos sem parar, porque não tem outra opção, né? Vai entregar os pontos agora? Não. Se ainda tem 2% de chance, tem que acreditar. Hoje tem 2% de chance, amanhã já não sabe, né? Mas pode ter 0,01%. 1% a gente vai acreditar. Porque tem 17 jogos pela frente ainda. O Vasco precisa ganhar pelo menos 10. Pelo menos 10. Pra um time que ganhou 3 até agora. 3, né? E fez 8 gols. Você vê, o Jadson do Corinthians tem mais gol que o Vasco. Sim. Que tristeza, hein? Então, Salvador, chama pra gente intervalo no programa dos Antenados da Jogada e voltamos já. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí? Você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos. Valeu! Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, eu tô rindo aqui porque o Salvador Rangel faz a gente se divertir demais aqui nesse programa. Não, Lucas Haddad, Salvador Rangel é uma piada, um cara assim diferenciado, né? É um cara diferenciado, é um cara espontâneo e bota a mão na massa, filho. Faz acontecer a vida. Tá aqui todo dia com a gente, né? Isso que é Exatamente. o mais maravilhoso. Salvador,
Então vamos falar agora do Flamengo. A gente partiu do Vasco, que passou na Copa do Brasil. E agora a gente fala... Eu vou agora atualizar daqui a pouco o número de chutes a gols que o Vasco dá pra fazer um gol. Então, beleza, eu quero... Já deve estar uma coisa assim absurda. Depois desse jogo contra o Figueirense, absurdo mesmo. Aliás, o Casadade, o Vasco vai sair de agosto sem fazer um gol. Um gol no mês de agosto. Acaba logo o mês. No Brasileiro, pelo menos. Na Copa do Brasil fez. É o mês do desgosto, então. Um gol, não fez um gol. Sabe o que eu reparei, David? Todo time que cai sempre tem um agosto ruim. Um time que briga lá embaixo tem um agosto ruim. De desgosto mesmo. O agosto realmente não é um mês bom pra quem tá brigando lá embaixo. Eu lembro que o Fluminense, de 2009, até julho tava bem, em agosto desandou. Aí teve que se recuperar nos meses seguintes. Rodrigo, passar um mês inteiro sem fazer um gol sequer... O que falar disso, hein? É lamentável, é por isso que eu tava falando que o ataque é o pior setor do Vasco, sem dúvidas, eu não tenho dúvida. A defesa tomou muitos gols, foram 35, é isso? Me confirme depois, enfim. Vou confirmar depois. Foram 30 e poucos, mas você fazer 8 gols em... 35. 35, então, exatamente. Saldo de menos 27, só isso. Menos 27. Então, é o que eu falo, a defesa também tá ruim, não é? Não podemos deixar de criticar a defesa, mas o ataque, cara... É a pior defesa do campeonato. É a pior defesa e o pior ataque. Né? Então, aí fica muito difícil, né? Salvador, falemos então o quê? Só pra terminar Vasco de fato. Tá bom. É um gol pra cada 27 chutes. Até que não tá tão. Chegou até a 60, né? Chegou a ser 70. Quando o Vasco não fazia gol. O Vasco 68, né? Sei lá. Chegou a 72, por aí. Mas aí o Vasco também, ele não fazia aqueles começos de rodada, que o Vasco passou uns 4 jogos sem fazer nenhum gol. Aí bateu isso. Terrível. Salvador, então, quanto é que tá? 28, então? 27. 27. 27.8. Então 28. 28 chutes pra fazer um gol, isso é coisa demais. Então, Salvador, rubro-negro, que ganhou na rodada, representou o Rio de Janeiro. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Você costumava dizer, Lucas Haddad, até uma brincadeira com essa parte do hino do Flamengo, né? Cantado pelo Falcão, do Rapa. Teria um desgosto profundo. Se faltasse o guerreiro no campo. E quando o Flamengo não tem o guerreiro no campo, o Flamengo tem vencido, Lucas. Como é que pode, hein? Venceu do Atlético Paranaense por 3-2 no Maracanã. E agora vence do Sport fora de casa. Primeira derrota do Sport no campeonato em casa. Pois é, o que aconteceu ali, o lance decisivo pro Sport foi a expulsão do Samuel Xavier, que foi justíssima. Ele entrou ali por cima da bola, pegou na coxa do jogador do Flamengo. Quase um golpe de karatê ali, né? Foi. Aliás, o Diego Souza saiu reclamando, xingando a arbitragem no intervalo. Foi injusto. Totalmente sem noção o Diego Souza. Sem noção. O cara deu uma salada, deu ali aquele tu aprende no Krav Maga. Entendeu? O cara vinha ali pra cima, dá uma bicuda ali e tal, aquela soladinha. Na linha de cintura, né? Isso. Não, abaixo até, pro cara afastar. Pra tu quebrar. E o cara me faz isso no jogo. O Samuel Xavier é expulso direto corretamente. Não é possível que não seja. Foi em cima do Canteiros, né? Se não me engano. Foi em cima do Canteiro? Foi em cima do Eu não Canteiro? lembro de quem foi. Eu lembro que eu falei assim, meu amigo, é direto, concordei na hora. E o Diego Souza saiu reclamando. Por quê? O Diego Souza, depois que aconteceu a expulsão, ele sabia que ele ia ser sacado, como ele foi, pra entrar o Elber. Por quê? Porque o Sport lá, o Eduardo Batista falou, sabe de uma coisa? Já que eu perdi meio, eu vou ter que tirar o Diego Souza, colocar alguém pra fazer esse meio e aí empurrar alguém também pra fazer a ponta. Então o que ele fez? Ele confiou alguém que faça a ponta e recompõe atrás. Só que não tinha quem ligasse o jogo, porque o Diego Souza tinha saído. O Diego Souza é quem faz isso. Então o Sport ficou dependendo de lançamento, de zagueiro, de volante. E isso aí o Flamengo controlou o jogo, né? Porque obviamente se hoje falta meia para dar um passe bom, imagine se for botar um volante ou um zagueiro para fazer. Foi no Alan Patrick a jogada. No Alan Patrick, tá. E ele foi expulso com 23 do primeiro tempo, ou seja, o Sport jogou praticamente o jogo inteiro com 10, né? Exatamente. E aí o Flamengo diz, o Flamengo controlou o jogo. Controlou, mas de forma perigosa. Porque se toma o gol, depois ia ficar reclamando. Porque a gente dominou o jogo, eles foram uma vez no ataque e fizeram gol. Quem não mata o jogo corre risco de acontecer isso. Não aconteceu porque realmente o Sport não se achou. Assim como não tinha alguém que fizesse a ligação direta, já que Eduardo Batista resolveu colocar pontas abertos para que zagueiros e volantes ligassem diretamente para esses pontas, forçassem a jogada, que chamam, o Flamengo não se viu ameaçado, porque sempre era interceptado, era aquele tipo de jogada que é muito difícil você acertar. Que é muito fácil pro zagueiro que tá de frente pegar o time da bola e interceptar. O que aconteceu sempre.
O que quebrou foi o Flamengo não meter os gols, tinha que meter, perdeu o gol demais. Perdeu muito gol, né? Perdeu muito gol, inclusive com o Kaique, que é o jogador contratado para substituir o Guerreiro, né? Que era Pois até é. então vice-artilheiro da Série B pelo ABC de Natal. O Kaique, pelo menos ele tá mostrando presença. O que é mostrar presença? Você poder perder os gols, pelo menos. Aí, eu tô ali, olha, não entrou, eu isolei a bola aqui no lance claro, de frente pro gol, já tava impedido, já tava parado, tudo bem. Mas eu tô aqui, pelo menos alguém impedido tava. Não é que nem o Cirino, que a bola passa, zomba ali na frente da... Não é referência, né? Fica zanzando na área e não tem ninguém. Pelo menos o cara que tá lá, até pra perder tem que ter alguém. Alguém pra ser tocado, né? Mas o Guerreiro já tem lugar cativo nesse time fácil, porque pelo futebol que o Kaique apresentou ontem, já dá pra cravar isso. Com certeza, mas a Guerreiro Dependência, então, é uma coisa que não existe? Não existe, Não, né? não existe. Não existe. E isso é bom, inclusive, pro Flamengo, porque você não, o Guerreiro não é um cara que você pode contar toda hora. Ele vai ser convocado pro Peru a Vários todo instante, momentos. Vai então- perder pelo menos 7 rodadas do brasileiro, então, você né? não Ainda. pode, se o time funciona sem ele, é melhor ainda, muito bom. Mas o jogo, o esporte, inclusive, não se encontrou, como o Lucas falou, não se encontrou em momento algum. Pra você ter uma noção, foram 45 passes errados só do rubro-negro pernambucano. 45? 45. David, ficou forçando o jogo toda hora, David. 45? Não, é óbvio. Pegava a bola e entregava praticamente pro Flamengo. Uma tentando achar um ponto. média ruim é tipo 30 e poucos. 45, isso é muito abaixo do péssimo. Pois é. O Sport fez o jogo ser o que teve mais passes errados na rodada, né? Mas o Flamengo também errou 39, só que propôs mais o jogo, né? Então, assim, até dá uma liberdade de você errar mais quando você propõe mais. Teve mais posse de bola o Flamengo? Eu não tô com esse dado aqui agora, mas com certeza teve, porque... Enfim, o Flamengo mandou Teve no mais jogo- volume, né? Sem dúvida teve muito mais volume. Se ele é pelos melhores momentos, só deu o Flamengo, A né? partir da expulsão do Samuel Xavier, só deu o Flamengo. O Flamengo dominou Ó, completamente. posse de bola, vocês querem saber? Eu quero. Vamos lá. 56% pro Flamengo, 43% pro Sport. 56 por 57, né? 56,3. É, Ah, 57. eu tenho até decimal aí, bonito. Então vamos lá, 56 a 44, porque o outro é 43,7. Eu achei que até que era maior a posse do Flamengo, mas enfim, o Flamengo foi muito mais objetivo. Mas quase 60% é considerável, né? Com a quantidade, assim, um número bom, né? Não, bom, lógico. Se você ter mais que o adversário, já Ô, é bom. David, sabe quantos lançamentos errados o Sport teve? Imagino que... Só pra fechar o que eu tô falando aqui, que ficou confiando em ligar, tirou os meias, Porque os botou o volante. os passes e abriu- já englobam isso, né? Já Isso. englobam os lançamentos. Mas eu né? vou botar só lançamento aqui, só lançamento errado. 42. Então foram 3 passes errados só? 42 lançamentos? Não, acho que esses lançamentos não devem estar contando Como passes passe? curtos, né? Passes curtos. Esses Foram 45 devem ser- 37 passes curtos. Então o Sport não jogou, meu Deus. Não jogou o Só Sport. entregou a bola. Só entregou pro Flamengo. Basicamente isso. Mas ó, o Sport ele já vinha numa má fase, né? Ele já chegou a 7 jogos sem vencer no Brasileiro. É verdade. Com essa derrota. Mas não Só tinha que- perdido em casa ainda. Exatamente, tem esse outro número que o Sport não perdia como mandante desde 22 de outubro do ano passado. Foram 30 jogos sem perder lá na Ilha do Retiro. É um número impressionante e é uma proeza do Flamengo. Isso é considerado mesmo, né? Ainda mais uma expulsão que, enfim, o cara errou, o Samuel Xavier errou, foi bem expulso e o Flamengo não tem nada com o isso. Flamengo não tem Não nada. tem, o cara aqui ser irresponsável, o cara aqui ser, como é que eu posso dizer, negligente, não, qual o termo? Imprudente? Imprudente. Paciência, filho. Pegou, entendeu? E se pegou, abraço, não tem pra onde ir. E o Diego Souza tava errado em reclamar, não tinha que reclamar de bolhufas, né? O árbitro não fez besteira não. E no mais, a única coisa assim que a gente tinha que dava medo é falar, depois, eu repeti isso pra mim, eu tava assistindo o jogo e falava, depois o Flamengo levar o gol, vai dizer que dominou o jogo, aí deu azar, porque não, ainda bem que não levou, ainda bem que o Sport fez 42 lançamentos errados, errou 37 passes curtos, entendeu? E porque tem que ver que os dados aqui, o do Rodrigo, o meu do Footstats. É, o meu é do Globoesporte.com. Pois é. Aí tem que casar depois. Exato. É isso aí, várias vezes tem conflito nesses dados aí, cada scout dá um dado às vezes um pouco diferente do outro. Pois é, aqui diz que o Sport errou 37 passes curtos e 42 lançamentos. Então até errou mais lançamento do que passe, né? Pra ver como é que tava a coisa, de botar volante e abrir pontas. E obviamente não funcionou, né? Pô, também se funcionasse eu parava.
Porque o Flamengo leva gol de bola aérea, não um gol de jogo forçado. Até E o que Flamengo quase levou gol de Flamengo- bola aérea de novo no aliás, escanteio, eu né? ia enfatizar isso. De novo, a bola aérea sendo um perigo para o Posicionamento da zaga do Flamengo na bola aérea, como o próprio Mauro César Pereira diz, escanteio contra o Flamengo é quase pênalti, né? É horrível esse posicionamento. Mas o Oswaldo conseguiu mais uma proeza, além de ter ganho do Sport lá na Ilha do Retiro. Fazer o Pará jogar bem. Quem diria, hein? Tão criticado pela torcida. Ele deu assistência, né? Deu Cruzamento do assistência gol. e jogou bem. O Sport não criou nada pelo lado dele, praticamente. Defensivamente que- foi bem também. Foi bem. O Jorge foi muito bem também, né, Lucas? Pra variar, Mas né? O Jorge é normal. O Pará que é fora de série, velho. E outros detalhes interessantes é o Everton aparecendo, fez o gol de cabeça, teve outras oportunidades Destaque do também jogo. de cabeça. E o Canteiro, você viu aquela jogada que eu te mostrei, né, Rodrigo? O Canteiro pareceu Maradona ali, que isso? Maradona meio ali nos trancos e barrancos, mas foi passando por Todo mundo, por ninguém 3, conseguia né? Por tirar a 3, bola por dele. 4. Impressionante ali no miolo de zaga mesmo ali. Dentro, quase na Quase área, dentro já. da área, né? Quase na risca da grande área. Impressionante. Foi aquele lance que ele deu uma roleta Marcele, que passa o pé em cima da bola? Isso, exatamente. Meu Passou amigo. por todo mundo. Ele ficou com a bola dominada ali pelo menos uns 5, 7 segundos, né? Pra mais, eu acho. Ficou até mais tempo. Impressionante, no meio da zaga ali. O Pará foi beneficiado pela expulsão também do Samuel Xavier, que desestabilizou toda a defesa do Sport. O Samuel Xavier, que ele é lateral direito, na verdade, ele bate é de o- frente com o Jorge. Sim. Mas ainda assim, isso gera alteração pela saída do Diego Souza, por botarem pontas. E aí o que acontece? Você deixa a cobertura do meio muito mais suscetível a avanços, até porque os pontas sempre vai ter um na sobra, porque tem um a menos no meio de campo. A gente vai comentar aqui uma coisa, por exemplo, o Flamengo não correu o risco de passar, porque o Fluminense passou contra o Atlético Mineiro. Sabe o que acontecia? O quê? Um meia avançava, o volante não acompanhava, o zagueiro saía para dar o combate, e em vez do volante voltar e tapar o buraco do zagueiro, não. Ele ia na direção do próprio meia que o zagueiro estava combatendo. Aí ficava 2, 3 em 1. O Flamengo não tinha esse risco, porque sempre tinha um na sobra do Flamengo, entendeu? Pois é. Aí isso facilitou muito pro Pará brincar de ir na frente, com tranquilidade, entendeu? Até porque a pataquada do Pará normalmente é marcando. Já fez gol contra, né? 2, se não me engano. Um pelo Santos, outro pelo Flamengo. Pois é. Contra o Flamengo. O Pará Um ofensivamente... contra o Santos, outro contra o Flamengo. Pois é, o Pará ofensivamente, quando ele tem que ter responsabilidade sobre a marcação do outro lateral, aí ele se complica mais. Agora, como era um ponto ali que dava pra ter uma cobertura, o Flamengo tava completo, tinha volante, tinha zagueiro, falou, não, deixa que o volante cobre. Pois é. Agora, olha só, o Diego Souza que já tinha falado aqui no jogo do Maracanã, na segunda Vai rodada. resolver. Eles vão jogar lá, eles vão ver como é que vai ser, etc, né? Meio um tom de ameaça, porque não teve fair play, o juiz foi complacente. Vocês querem ver o que o Diego Souza falou no intervalo, então? pode botar aqui? Pode botar? Não sei, eu tô perguntando. Tem um pequeno palavrãozinho, pode? Tem. Não sei, coloca ou não coloca? Coloca, vai. Então vamos lá. Aqui não vai São as ter palavras politicamente dele. Que correto. isso, né, João? Você tem que ficar calado porque o senhor que falou uma verdade esses dias, que já vem falando há muito tempo sobre a questão da arbitragem. Então o cara vem aqui e consegue complicar um jogo desse. Imprudência, acontece no futebol. Se foi para vermelho, eu não sei, mas ele vem dizendo, o meu critério é esse. Não tem critério. A arbitragem no Brasil não tem critério. Pressão e sem pressão. E quando tem pressão, eles fazem essas cagadas. Ah, tranquilo, pô. Tranquilo, Eu cagada. sei, é verdade, é verdade. Pelo amor de Deus, cagada é mole, né? Eu não sei como é que são as regras aqui do programa. Mas é o seguinte. Fora que a gente tá no YouTube, né? YouTube hoje em dia tá liberado, né? Tá. Vamos lá. Cagada, Ponto 1. então. Beleza. Critério na arbitragem brasileira não existe. Mas o que aconteceu ali que o Samuel Xavier fez, em qualquer lugar do mundo é expulsão. Qualquer lugar do mundo é expulsão direta. Aquela entrada por cima, que é por cima até do joelho, que pega a coxa, não tem, a bola tá no chão, a bola tá na grama, tá no mato. Eu entro como se fosse dar uma solada. Como é que aquele golpe de capoeira? Martelo, né? É. Parecia que era isso. Aí o cara vem me No Muay Thai é chip que chama. né? Quando eu treino também, de vez em quando, né? Treino assim de leve, a gente só marcando, a gente faz as marcações do golpe sem fazer forte, né? Até flexiona assim um pouco a coxa pra poder pegar esse tipo de golpe. Pois pouco é, acima gente, ali do... eu já fiz sparring com o David uma vez, é lento demais. É mole Isso de dar porque eu porrada fiz de olho fechado. É mole de dar porrada nele, viu, gente? Vamos Vamos lá. lá. Eu fui todo aberto. Lucas, vem pra cima que você não consegue. Vamos né? lá.
O fato é esse. Realmente não tem critério. Mas nesse lance aí, até a arbitragem sem critério marca. Porque é o óbvio ululante que o cara não pode entrar daquele jeito. Ah, foi imprudência. Foi, meu filho. Vai reclamar, ó, filhão. Da próxima vez você não faz daquela forma. Porque aqui na China, na Índia, no mundo árabe, na Premier League, tudo ali vai ser expulsão. Concordo plenamente e eu gostaria de parabenizar o lateral René do Sport. Porque teve um lance do Flamengo que era pro Sport fazer o fair play. Era para devolver a bola. Mas aí os jogadores todos do Sport e a torcida não queriam que devolvesse. Por causa do jogo, enfim, da ida, que não teve o fair play também. E aí queriam a vingança, né? Queriam a revanche. Eu lembro disso. Só que aí o René, muito educado, devolveu a bola. Os jogadores, o Richelli veio cobrar com ele. A torcida reclamou e muito vaiou, xingou. Mas a atitude foi muito correta. Gostaria de parabenizar o lateral esquerdo do Sport. Muito bem, então o Flamengo ganhou de 1-0 lá na Arena Pernambuco e o Flamengo fica com 29 pontos, está com 29 pontos. Tá a quadra do Fluminense. Na 10ª posição. Que estava brigando lá em cima, né? Já tá alcançando. E aí? 5 do G4. Pois é. Chegou? Deixou chegar? Chegou e não tá na Copa do Brasil. Não, não sei o que vai acontecer. Eu sei que parecia tarde, mas os times lá de cima ratearam. Agora também tem um detalhe. O Flamengo ele não pode ficar nessa montanha-russa, não. Porque do jeito que tá com essa bola aérea e com essa defesa, não vai chegar. Muito arriscado, né? Não, campeonato de pontos corridos não tem camisa que sobreviva a uma defesa ruim. Não tem. E o Flamengo sofreu 29 gols. 29 gols marcados, sofridos na verdade. Péssimo número. É a segunda pior defesa. Só na frente do Vasco. Só na frente do Vasco. É a segunda pior defesa. Isso. Não é pouca coisa não, né? Então, Salvador Rangel, o Lucas falou de Fluminense, que já, enfim, perdeu na rodada, tá com 33, o Flamengo tá 4 pontos atrás. Então, Salvador, falemos agora do seu tricolor das Laranjeiras, Salvador. Chora não, Salvador. Fluminense! Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Pois é, Fluminense perdeu em casa para o Atlético Mineiro que manteve a distância de 4 pontos para o Corinthians e ainda segue na briga pelo título. E aí, a derrota do Fluminense foi justa na opinião de vocês? Olha, não vou dizer que foi justa, que foi uma lavada e tal. A justiça se dá não pelo fato de um ter mais volume que o outro de jogo. Se dá por conta de um ser mais eficiente que o outro. E, além do mais, o Atlético Mineiro é cheio de falha defensiva. O Atlético Mineiro não é essa beleza toda não, entendeu? Foi eliminado pelo Figueirense. É um time que, por exemplo, o Vasco Copa do Brasil. Se ele acertar um joguinho bom, pode sim surpreender. Só que tem que meter o gol. A diferença é que o Atlético Mineiro mete o gol e o Fluminense não. O Fluminense perde gols. O Atlético Mineiro, ele tem uma variação maior de jogadas, tá entendendo? O primeiro gol do Atlético Mineiro é gol que é defesa amadora contra um time que sabe para onde se projetar. Os jogadores sabem onde um vai encontrar o outro. Por exemplo, o Luan parte em projeção do meio campo, aí o volante não acompanha. Aí sai o zagueiro para dar combate. O volante, foi o que eu falava aqui. Fecharam, sabe quantos jogadores em cima do Luan para tentar roubar a bola dele? Quantos? Me diga. 4 jogadores. Quando fecha 4 jogadores, sabe quem ficou livre? Me diga. Quem ia dar o cruzamento e o Giovanni Augusto que fez o gol. Pra mim a vitória do Galo foi completamente justa, porque nesse jogo a gente não viu um domínio equilibrado do jogo. Parecia que o Atlético estava jogando em casa, principalmente no primeiro tempo. Até os 40 minutos ali do primeiro tempo só deu Galo. Eu falo de chance criada no caso. Sim. É que eu tô falando também de posse de bola. Território, com domínio territorial de jogo. O Atlético estava mais organizado, mas eu falo assim, de criar, de agredir. O Fluminense perdeu chances que se ele faz ali era 3-2, o Wellington Busto perdeu um gol claro. Sim. No primeiro tempo, entendeu? Exatamente nesse final. O Cícero meteu uma bola no travessão. Agora sim, o volume que o Atlético teve rendeu a ele esse gol da jogada se eu não me engano, do Luan com o Lucas Prato, depois do Giovanni Augusto. É o Prato que cruza a bola? Não, é o Luan. Não, então não foi o Luan que arrancou. Quem que arranca no meio campo? Será que foi o Thiago Ribeiro? Agora eu não sei. Eu sei que... é porque eu sou míope. Vamos falar a verdade aqui. Mas eu percebo o que está acontecendo. E aí eu sei que o Giovanni Augusto... Ele é míope surdo, gente. Ou seja, ele parece aqueles macaquinhos. Só falta ser mudo. Isso aí é terrível. Esse negócio de mandar macaquinho com mão no olho, enfim, vamos lá.
O fato é que o Galo tinha mais volume, tinha. Mas na hora de agredir, o Galo teve 2 agressões mesmo, um chute fora da área e o gol. O Fluminense teve o Wellington Paulista fazendo aquele gol. Claro. Sim. Cabeçada praticamente debaixo da trave, porque ele tira demais, o goleiro tirou do gol. Mas eu falo em relação à posse de bola, a domínio de bola no setor ofensivo. Vocês têm os números aí do jogo? Sim. O Lucas tem. O Lucas sempre traz os números. Eu sempre tenho os números aqui. Eu tenho alguns números de curiosidade, no caso. Que foi esse jogo foi o mais faltoso da rodada. Foram 37 faltas e o Fluminense foi o que mais cometeu infrações entre todos os times. Foram 22 faltas. Ou seja... Agora, enquanto o Lucas não acha os pancada. números, a gente vai falar do Fluminense aqui. A gente está falando do Fluminense, né? E para falar de Fluminense, eu queria falar de Ronaldinho Gaúcho, porque ele ficou um tempo fora, não foi a Belém enfrentar o Paysandu, ficou se recondicionando fisicamente. E cadê o recondicionamento físico dele, Lucas? Cadê a aparição física do Ronaldinho? A aparição dele se deu no vestiário do Atlético lá, que ele foi rever a rapaziada, bateu Teve isso, Lucas? Teve isso. Ué, não contrataram ele pra manter patrocínio, pra divulgar a marca? Ele foi lá, ó, a gente viu o Vitor batendo foto com camisa do Fluminense, lá o Luan bateu foto com camisa do Fluminense, a tricolor, a verde. O patrocinador tava lá aparecendo. Não nas costas, ele, né? Não trouxeram ele pra isso? Tava o número 10 e o Ronaldinho embaixo, mas o patrocinador tava lá. Também, tava lá, o nome do patrocinador daquele Guaraná lá, tava lá. Não trouxeram ele pra isso? O Ronaldinho tá aparecendo, já apareceu no vestiário. Entendeu? Meu amigo, tá uma beleza. Mas ele podia aparecer só fora de campo, né? Deixa o campo pra quem tá jogando ainda. Foram 33 segundos do Ronaldinho com a bola nos pés. Isso pra um meio armador. Vamos lembrar que o Canteiros ficou quase 10 segundos naquele lance. O Canteiros ficou num lance mais quase igual o Ronaldinho no jogo inteiro. E nisso ele deu 17 passes e errou 7. Sendo que todos que ele tentava pra frente ele errava, né, no caso. É o de sempre. É aquilo que eu falava. A diferença, porque o Deco deu certo, ele também vai dar. O pessoal dizia. Eu falei, não. O Deco tinha a humildade de saber ser pragmático, ser burocrático, de só executar o fácil ser objetivo, na hora correta. Né? Não, o Deco tocava de lado. O Ronaldinho parece que não quer tocar de lado. Ele quer sempre forçar a jogada. O Ronaldinho tá naquele estigma que só porque ele é craque, parece que ele tem que fazer uma jogada. Foi, né? Não, hoje não mais. O cara não desaprende. Mas a mentalidade dele tá uma mentalidade, sabe de quê? Rodrigo, o Ronaldinho é craque ainda hoje? Hoje não. Mas assim, artisticamente, plasticamente, ele é um gênio. Eu não diria nem craque, ele é um gênio. Só que hoje, dentro de campo, ele não é nem craque. Aí vai participar de campeonato de freestyle, né? Que tem gênios muito maiores, talvez até maiores que ele. Não, mas vamos aqui. O Ronaldinho tá naquela que ele acha que o jogador craque, brilhante, tem que fazer uma jogada genial por minuto. Não é assim. Não é assim. O Deco, com uma comparação aqui plausível, que é da geração do Ronaldinho, jogou com ele. O Deco não era o protagonista, quem era o Ronaldinho. Fez muita diferença pro Fluminense, diferença que o Ronaldinho não tá fazendo. O Deco, ele cansou de passar jogos sumidos. E o Deco tava ali na dele. Aí perdia uma bola, tocava só de lado, dominava, matava, tocava de lado e tal. Mas quando você via, uma hora ele dava um passe, pronto, era 1-0 o Fluminense, passe do Deco. O Ronaldinho não, o Ronaldinho ele não quer esperar o momento certo, ele não tá mais esperando. Toda a bola ele quer dar um passe agudo, dar um passe pra resolver o jogo. Ele tá nessa aí de achar que o gênio tem que fazer uma jogada brilhante por minuto, quando não é. Eu já falei aqui, o Maradona também, que é outro gênio, vocês assistam o Maradona. Ele passava muito tempo sumido, mas quando aparecia, resolvia o jogo, metia os gols, dava os passes. E era assim, o Ronaldinho ele tá nisso, achando que tem que fazer uma jogada genial por minuto. Chegou nele, tem que vir brilhantismo. Ele não faz jogada genial nenhuma, né? Quanto mais uma por minuto, né, Rodrigo? Pois é. Já foi o 6º jogo dele pelo Fluminense e agora parece que a torcida percebeu que ele não tá fazendo nada e já vaiou ele, né, nesse jogo. E ele continuou depois do intervalo, jogou no segundo tempo, né? Inclusive, enfim, jogou ao lado do Gerson, né? Porque outro jogador que não é tão rápido assim. Também não, exatamente. Eu achei um erro do técnico ter feito essa mudança no começo do segundo tempo e não no intervalo, porque você preservaria o jogador, porque teoricamente o Ronaldinho era para ser um ídolo da torcida. Mas desse jeito não dá, você substitui o cara no comecinho do segundo tempo pra ele ser vaiado, pra mim não faz sentido nenhum. Mas, enfim. Não faz sentido nenhum mesmo. Não poupou o jogador das vaias, né? Mas às vezes ele... Não sei, quem sabe até o Anderson quis que o Ronaldinho visse vaias mesmo pra se tocar. Vambora, Ronaldinho, né? Tem isso. Uma motivação. Às vezes pode ser. Já que não é um garoto, né? Não é um jogador da base, é um jogador pra lá de vencedor. Pois é. E ele mesmo admite, ó. Ele admite falta de ritmo e diz: estou me esforçando muito. Será?
Não parece. Essa é verdade. Até agora eu não soube. Ele não Itada, até agora eu não soube disso. Pelo visto, eu tô vendo ele pelo menos sobre A essa altura, vocês acham que o Fluminense errou mesmo na contratação do Ronaldinho? Não, errou como. Não errou na contratação dele, errou em ser afobado, em achar que ele tinha que ser logo dono do time, tinha que ganhar vaga e tudo mais. Isso foi o erro. Não é errado trazer um jogador por conta de patrocínio. O Fluminense aprendeu isso com a Unimed. Quem ensinou esse negócio pro Fluminense foi a Unimed, o antigo patrocinador, que eu até citei o nome aqui. Quem ensinou foi a Unimed. A Unimed mesmo fazia essa política. Ela trazia jogadores que às vezes nem atuavam, mas só porque vestia a camisa do Fluminense dava muito cartaz, muito ibope. Pra quem não sabe, o Fluminense ganhou mais dinheiro, a Unimed ganhou mais divulgação e dinheiro, por exemplo, com o Romário, do que fazendo uma campanha de final de Libertadores. Vocês sabiam disso? Não sabia. Pois é, ela ganhou mais dinheiro com o Romário do que sendo campeão brasileiro. O Deco deu muito mais amostragem pra ela do que propriamente só por vestir a camisa e aparecer lá nesses portais ingleses, do que propriamente por ter ganho títulos brasileiros 2010 e 2012. É verdade. São duas questões, né? Tem o Ronaldinho dentro e fora de campo. Fora de campo não dá pra dizer que foi um erro, porque o cara, ele é o cara. Rodrigo, né? e o Lucas, ele ganha 700 mil reais. Mas o investimento vale. Se você trabalhar no marketing, vale. Você vai ganhar muito mais que 700 mil por mês com ele no time. O problema é colocar ele dentro de campo numa situação que ele não consegue. Aí você pode acabar estragando a imagem dele fora de campo e isso pode virar prejudicial. Tá começando a acontecer isso. O Fluminense tem que abrir o olho. E o Anderson já disse aqui, ele não vê fim do mundo com a derrota pro Atlético. Realmente, o mundo não acabou. O que acabou foi o campeonato pro Fluminense. Em termos de título, não dá. Vamos falar a verdade, no Fluminense não tem maturidade. É muito elenco, muito jovem pra tirar 13 pontos. Não tem como. G4 eu fico na minha. Agora, ser campeão não dá. Agora, pra G4 tirar é um ponto só também. Pra tirar de Corinthians e Atlético Mineiro vai ser muito difícil. Pra mim vai dar o Galo. Pra mim, se o Galo não vencer esse ano, eu não sei quando vai vencer. Porque tem Grêmio e Palmeiras, né? Grêmio e Palmeiras não tem a mesma consistência, alcançar, né? Mas o Palmeiras São já tá Paulo meio também longe não. também. 34 pontos. O Grêmio tá com São 38 12 pontos. Já é muita coisa, né? Então, olha só. Vamos, Salvador, para mais um intervalo. Na volta falaremos de Botafogo e também, claro, os destaques finais. Né, Salvador Rangel? Aqui no programa dos Antenados da Jogada, você não perde nada, você sabe de tudo, porque torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, e sem perder tempo, já vamos falar do Botafogo que perdeu pro CRB na sexta-feira pela Série B do Brasileirão. Pois é, o Botafogo que enfrenta amanhã o Atlético Goianiense em casa, né, no estádio Newton Santos, 9h30 da noite, em horário 9h30 da noite, o Botafogo joga amanhã e jogou na sexta-feira. E Lucas Haddad, eu queria já te dizer aqui, não é que você estava certo, Lucas? O técnico do Botafogo optou por tirar o Daniel Carvalho e colocou o Sassá, ainda no primeiro tempo. Não, mas não surtiu muito efeito, não. Eu tava vendo ali, eu tava certo, vírgula. O Sassá também, pra marcar ele deficiente, não dá pra recompor. Pra atacar também não vi nada demais. Nada demais eu já sabia, só que a questão é a velocidade, que você falou que a velocidade seria bem mais, melhor explorada. Na verdade, eu acho que o técnico provou que eu estava errado. Na verdade, o técnico provou que não tem muito o que fazer não, filho.
que realmente o Botafogo tem pouca peça. Mas a questão... Ele tentou a qualidade e tentou a velocidade. E a gente falava aqui que o Botafogo tinha qualidade até com o Elvis e com o próprio Daniel Carvalho, mas um time lento, né? Com os laterais lentos e tudo mais. Pois né? assim, se ele tentasse... Ele tirou o Daniel Carvalho. Mas o Daniel Carvalho saiu contundido ou saiu porque... Saiu por questão... Pra mim, técnica. Acho que técnica, exato. Eu quando tava vendo o jogo, acho que, se eu não me engano, a transmissão dizia que foi questão mesmo física e tal. Mas, no mais, se foi por questão técnica, não tirasse o Elvis. Entendeu? Tirasse o Elvis. No mais, a situação do Botafogo é muito ruim. Só não é pior porque é a segunda divisão. Porque os adversários, os concorrentes diretos ali tropeçaram também, né? Senão ele estaria fora do G4. Pois é. E aí o Botafogo hoje, ele tá só um ponto acima do 7º colocado. Entendeu? Que é o Bahia. O Bahia tropeçou, o Sampaio tropeçou. O Náutico. Aí o América Mineiro parece que... O América Mineiro voltou ao G4. Né? O América também, Mas tá um ponto só de sair da zona e é só time ali cascudo. Bahia, Náutico. O Sampaio também tá com uma força boa, tá embalado. E sabe quais são as chances do Botafogo subir, ô David? Sampaio tá embalado. Não tem como não falar, né? Coração fala mais alto. Não, com certeza, né? Até não tem jeito. Tá embalado, deixou chegar, deixou. Olha só. Ó, o Botafogo tem 57% de chances do acesso. 57% era pra ser maior. Era porque a gente já começou o retorno, né? Segunda rodada do retorno já, né? 57%, pra usar uma gíria do poker, é quase um coin flip, ou seja, jogar uma moeda pro alto. Entendeu? E viu o que vai acontecer. Lucas, você tinha razão, Daniel Carvalho sentiu a virilha. Ah, tá vendo? Ele sentiu a virilha, foi opção, realmente não foi opção técnica não, foi questão física mesmo. Ó, só pra terminar aqui o jogo de amanhã, a gente tá sem tempo. É lesão de gordo, né, sentir a virilha, né? Você não vê, gordo, olha o gordo lá andando, mancando, não é coisa terrível. Não, o Fred já sentiu virilha, o Kaká. O apelido dele é Barril de Carvalho, né? Não, o Kaká, não, sim, pô, Lucas, vamos pensar aqui, né? Não dá mais imagem de gordo sentindo. Que gordo. Daqui a pouco apanha e não sabe por quê. Nada contra. Pois é. E assim, pra terminar aqui os jogos de amanhã, tem que pensar no futuro, Botafogo, né? Porque ficar remoendo derrota não dá. Até porque a Série B assim é dinâmica, amanhã já tem jogo. Ingressos à venda entre 10 e 50 reais para Botafogo e Atlético Goianiense nesta terça-feira. O setor norte, 20 inteira, 10,5. O sul, 50 inteira e 25,5, porque é o do Atlético Goianiense. Ou seja, o pessoal tá cobrando outro preço para a torcida visitante, né? Essa velha prática que a gente acha até meio... Enfim. Terrível, né? Nada a ver, é um absurdo, né? Covarde, né? Covarde, exato. Se é o mesmo setor, por que vai cobrar mais caro? Só porque os caras têm que ir, de qualquer forma. Absurdo. Leste inferior, 40 e 20. Leste superior, mesmo preço, 40 inteira, 20,5. Oeste inferior, 50. Oeste superior, 50. Obviamente as meias são 25. E aí é isso. Os ingressos já deram aquela aumentadinha de novo, mas... tem que ir. A torcida do Botafogo tem que acreditar, ainda tá no G4. O importante é subir, né? Tá 2 pontos de Vitória, que é o líder, né? Não tá mais em segundo, tá em terceiro. Foi ultrapassado pelo Paysandu, mas tá ainda em terceiro lugar com 36 pontos, mesmo número de pontos do Paysandu e 2 pontos a menos que o Vitória. O importante é subir. Só que a 1 ponto de muita gente, hein, Lucas? América Mineiro 35 é o quarto, Sampaio Correia 35 é o quinto, Náutico 35 é o sexto e Bahia 35 é o sétimo, olha só. É embolado. Muito embolado. Bem que a CBF podia fazer como ela fez em 92, que ela promoveu 12 times e junto subiu o Grêmio. Olha só, aí dá. Tá querendo tapetão pro Botafogo? Não, pro Sampaio. Tá explicado, né? Sim, agora sim tá tudo explicado. Pois é, jogo amanhã 9h30, 21h30. David, a gente sabe que jogo terça-feira à noite, quase às 10 da noite, com esses ingressos aí que também estão 50 conto. Botafogo perdendo, vindo de derrota. Não sei, eu acho que vai ser um público ruim. Muito bem, então, Sábado Rangel já passou em muito do nosso tempo, então chame os destaques finais, música de encerramento e eu já chamo o garoto que é o comentarista da verdade que não gosta que impliquem com gordo. É o... Quem é ele? Quem é ele, Rodrigo Cepeloni? É um tal de Lucas Haddad aí, não é? Falou que me deu uma canseira na... Meu Deus do céu. Não, David, você sabe que coisa eu terrível. não presenciei esse eu vou convidar ele ali pra fazer uma direita com luva, com tudo. Quero ver só como é que vai ser. Me chame pra ver. Eu vou te chamar, você vai filmar. Beleza. Vamos botar isso na página do Facebook. Facebook. Você vai ver o Lucas...
Ele não vai conseguir nem falar. Você vai ver a primeira vez, o Lucas não vai conseguir nem falar. De modo algum. Então, eu já duvido também. Ele não conseguir falar. Só se tiver tirar todo o ar do corpo dele, né? Tipo o seu barriga com chave. Vai falar alguma palavra. O fato é o seguinte, vai esboçar a gente sabe que um murro bem dado, um soco, um jab, um direto, o peso ajuda. Só digo isso. O peso ajuda, é verdade. Recado Tem que dado. trabalhar bem a esquiva aqui a curta distância. Exatamente. Mas vamos lá, destaques finais, David. Real Madrid aceitou a proposta por De Gea. Aceitou o quê? Aceitou pagar o que o Manchester United queria. E queria quanto? De 30 milhões de euros a 35 milhões. E aí o Real Madrid vai querer, entendeu? E parece que Keylor Navas seria incluído na negociação, que já foi aceita pelos espanhóis e por ingleses. Keylor Navas, que é aquele goleiro que surpreendeu na Copa do Mundo, mas acabou não se mostrando aquilo tudo, né, Rodrigo? Mas se ele jogar o que jogou na Copa, pode vir a ser um bom goleiro para qualquer time. Verdade, o goleiro costarriquenho. Mais destaque aí? Não, sabe pra onde o Chicharito Hernandes foi? Pra onde? Pro Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen? Por empréstimo. Javier Hernández, o Chicharito. Jogador mexicano não conseguiu mostrar seu valor no United depois de retornar da temporada no Real Madrid. Aí eu falava que o Guerreiro era melhor que ele, né? Lembra que eu falei isso, Lucas? Que era bem melhor que ele? Só que o Guerreiro não tá tendo vaga nem agora mais no Flamengo Dependência, que não tem mais nem... Não tem Guerreiro Dependência não. Pois é. Talvez o Chicharito seja mais finalizador que ele, né? Mas o Guerreiro pra mim é melhor jogador. Rodrigo Serpelloni. Guerreiro é melhor. Mas o meu destaque final vai para a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Isso acabou de acontecer. O projeto acabou? O projeto acabou e deixou o time na confusão, hein? Deixou ali beirando a zona de rebaixamento. Ainda não na confusão, né? Não oficialmente, né? Não oficialmente, mas está com a mesma quantidade de pontos de Goiás e Curitiba que estão no Z4. Mas enfim, a passagem de Vanderlei pelo comando do Cruzeiro foram 19 jogos, incluindo Brasileiro e Copa do Brasil. Foram 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 36,8%. Foi horrível o aproveitamento. Aliás, foi o segundo pior aproveitamento dos que nos anos 2000 de técnicos do Cruzeiro. Pra você ter uma noção quão terrível foi essa passagem do fechou Luxemburgo pelo Cruzeiro. E se o Cruzeiro quiser imitar o Fluminense de 2013, traz o Dorival, que agora é a hora. Mas o Dorival tá bem ali, né? Exatamente. Mas, enfim, o Cruzeiro fez o Fluminense não fez em 2013, que é se livrar do fechou antes. É verdade. O Fluminense demorou muito. O Fluminense ainda contratou o Pofechou quando a vaca já estava indo pro brejo. E ainda esperou muito tempo para mandar embora. Verdade absoluta, nem lembrava mais disso. Agora olha só, Lucas, por quanto o Gerson foi vendido pra Roma, hein? O Gerson? Foi entre 15 e 17 milhões de euros. Que dá aproximadamente? Olha, 50 e poucos milhões de reais. 50 e poucos. O Fluminense ficaria com 45 milhões de reais. Pois é. Lembra do Eric, aquele jogador do Goiás, aquele atacante? Sim. O Goiás vendeu o Eric por 30,6 milhões, 30 milhões e 600 mil reais. Tá. Você considerando que ele foi a revelação no Campeonato Brasileiro 2014, pois acho um valor justo. É justo. Ao Fenerbahçe, que era o time do Alex na Turquia. Parece gaúcho, mas é turco, né? Parece gaúcho, Fenerbahçe. E lá tem churrasco grego, né? Ou kebab. Churrasco grego, kebab. Kafta, não é não? Kafta é árabe, né? Kafta é árabe, né? Não, você acha que lá tem kebab na Turquia? Pois é. Eu não conheço essas culturas aí, não. E a história é que o Paulo Vitor, pelo Besiktas, ele rejeitou uma proposta de 12 milhões de reais e continua no Flamengo. O goleirão do Flamengo segue na Gávea. Fazendo Besiktas, né? O cara jovem aí. 28 anos? Não pra goleiro. 28 anos é jovem. Ele ainda tem mais 6 anos aí, fácil. Então é verdade, tem muito a jogar aqui pelo Brasil, pelo Flamengo ainda. Então, às 7 horas e 44 minutos, o programa é gravado, mas de forma a hora para dizer a hora que a gente está fazendo o programa, né, Rodrigo? Então, muito bem-vindo de volta. Que continue voltando agora que acabou a mudança, né? Venha com o Lucas, venha com o Lucas. Vai virar um furduncinho isso aí, vocês dois morando juntos aí, hein? Não, Fica ligado no furduncinho, hein? Jamais, que isso? Olha lá, somos sei não, hein? Vai virar uma furdunziança isso aí. Eu moro em outro, acabou. Vai ter troca de meinho isso aí, eu tô sentindo, gente do céu. Olha o Salvador Rangel ali, ó. A gente não joga nesse time não, velho. Não. Eu não, pelo Lucas eu não boto a mão no fogo, não. Muito bem falado. Pelo Lucas eu não.
Cansei de dar aula aqui sobre mulher, sobre tudo, como é que se faz e tal. Que isso, como é que se discute com uma mulher, o que você fala e etc. Ah, isso é verdade. Mas então, enfim. pronto. Mas isso não garante nada, né, Lucas? Vamos falar aqui a sinceridade. Muito, cara. Não garante, não. Garante demais. O cara já Clodovil também pode me dar aula. E aí, Lucas? Vai falar o quê? Clodovil vai dar aula de outra coisa, não é comigo. Clodovil já morreu, cara. Não pode te dar aula. Não, hoje em dia não, mas ele poderia ter me dado. Enfim, ô Salvador Rangel, tá na hora de ir, né? Então, nesse programa de muita descontração, muito debate. Rodrigo. A gente vai acabar em 1h12, né? 1h13 agora, falando uma porção de trash. Mas tá legal, né? Tá legal, né? Por que não, né? O YouTube também tá apoiando. Que o programa tá bom. Tá excelente, tá excelente. Rodrigo, volte sempre, agora que você já tá estabilizado lá, né? Já tá de mudança garantida, volte sempre para participar com a gente aqui e quem sabe amanhã poderemos ter alguma novidade de uma nova casa aqui, não só o YouTube, para o nosso programa aqui, para os antenados na jogada. Olha que bela notícia, hein? Obrigado e é um prazer sempre estar aqui, então vou voltar sempre. Show de bola, volte sempre. Salvador Rangel, operador que é bom pra Dedéu, muito obrigado mais uma vez. Sorte ao seu Fluminense, Salvador, na sequência aí, porque tá triste o negócio aí, foi triste no fim de semana. Torcendo sem parar pelo Fluminense. Ah, garoto! Lucas Haddad, o comentarista da verdade que acha que vai me ganhar aí no boxe. E vamos embora porque tem muito mais amanhã, terça-feira, no programa dos Antenados da Jogada. Aqui, nós. E nós torcemos sem parar. Valeu, gente, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Até mais, gente. Nunca se esqueçam, eu sou de outra categoria no boxe, David de outra. Ele que apanha, se for pra mim. Valeu. Não vai ver, nem vai me ver. A lone fool out in the sun, your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid